Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, à casa do teu Pai. Eu quero te dizer, querido, que esse ambiente está propício para a cura, tá? Nós não precisamos fazer um culto de cura para que você seja curado. Onde o Senhor está, há uma liberação de cura. Há uma liberação de libertação e de liberdade. Então, se você precisa ser curado, você está no ambiente correto. Se você precisa de uma resposta do Senhor, você está no ambiente correto. O Senhor é um Deus que fala ao coração, querido. E talvez se você chegou aqui meio desanimado, meio angustiado, pensando em algumas coisas que está machucando teu coração, está te matando por dentro, eu quero te dizer que você está na casa do pão. Você está na casa do Deus Todo-Poderoso que te fez e te conhece. Ele sabe até onde você pode suportar, querido. Ele sabe até onde dá para você ir com esse peso. Ele sabe disso. Porque o Senhor não coloca nenhuma provação sobre os ombros daquele que não aguenta aquela provação. O Senhor sabe, o Senhor conhece a tua estrutura. E se você está aqui é porque Ele ainda sabe que dá para caminhar um pouquinho mais. Dá para andar um pouquinho mais. É possível ir um pouquinho além. Porque enquanto você consegue respirar, meu querido, há esperança para você. Há uma esperança e a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. A nossa esperança não está em pensamentos positivos, em palavras de efeito. A nossa esperança está num Cristo que é vivo. E eu sei que os corações queimam quando ouvem isso, porque é verdade, é uma vida isso. Obrigado. Então, querido, a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Ah, pastor, estou todo quebrado, estou todo quebrada. Bem-vindo. Você está na mão certa, você está no lugar certo para ser quebrado. E deixa eu te falar que talvez a dor que você sente hoje, a ferida que você carrega hoje, o Senhor, Ele pode a qualquer momento passar o bálsamo dEle. E essa dor, essa tristeza, essa angústia, ela vai servir para curar pessoas que vão sentar do seu lado, vão começar a falar, e você, ei, eu já passei por isso, eu sei essa dor, então vem cá que eu tenho remédio para você. Antes de Jesus subir ao Pai, Ele falou, olha, eu vou rogar ao Pai que venha o outro Consolador, e esse Consolador, o Espírito Santo, Ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Eu quero te dizer que há um Espírito que está conosco, mas só que você pode avançar para um outro nível, para que esse Espírito não esteja só conosco, mas sim em nós, não apenas com você, mas dentro de você. É possível. O Espírito Santo não é para evangélicos, o Espírito Santo não é para católicos, para espírita. O Espírito Santo é para todo aquele que fala, Jesus Cristo é o meu Senhor, e eu não vivo sem essa vida, que Ele é o meu Rei, meu Salvador, querido. Não foi monopolizado com a igreja evangélica, ei, não foi. Jesus veio para todos. Só que a decisão cabe a cada um. A vontade, o desejo é de cada um. E eu quero te dizer que se o resultado que você tem hoje na tua vida é exatamente o resultado de uma vida que você tem vivido até hoje. Então, se você quer experiências novas, se você quer uma vida nova, se hoje você quer voltar para a história que o Senhor escreveu para você, querido, você não pode mais viver do jeito que você vivia. Porque as mesmas atitudes vão provocar os mesmos resultados para você. E Jesus, Ele não quer abençoar a sua vida. Ele quer que você perca essa vida, para que você viva a vida dEle. Então nós não podemos ficar pedindo, Senhor, abençoe essa vida, enquanto na verdade Jesus, Ele quer que a gente perda essa vida. E vivamos a vida do Senhor. É necessário, irmão, nós entrarmos em outro lugar no Senhor.
Nós não podemos estar de domingo a domingo nas igrejas buscando bênçãos, buscando coisas de Deus. Não, ei. O que é melhor, ter a bênção ou ter aquele que abençoa? Aquele que abençoa. Põe a mão no teu peito e fala assim: eu já sou uma bênção. Fala, eu já sou uma bênção. Talvez você ouviu quando você era criança, você era pequeno: ei, você é um amaldiçoado, você é um burro, você é isso, você não vai prestar, você não vai ser ninguém. Ei, talvez a pessoa que falou isso para você, ela não sabia. Ela não sabia. Não crucifique essa pessoa, ame, perdoe essa pessoa, libera essa pessoa da tua vida. Porque está escrito que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, já os abençoou, já o abençoou. Está no passado, já aconteceu, com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Isso quer dizer que a nossa vida, a nossa história não começou no ventre de nossas mães. Não estou dizendo para você desonrar pai e mãe, porque a Bíblia diz que honra pai e mãe para que os seus dias sejam acrescidos na terra. Então você quer viver muito, honra teu pai e honra tua mãe. Ei, mas a nossa história não começou aqui, começou em Deus. Ah, pastor, então eu estou vivendo uma história desgraçada. Talvez você está escrevendo, você tomou a caneta da mão de Deus e está escrevendo a sua história. Você está escrevendo os seus capítulos, baseado nas decisões e nas opções que você tem tomado todos os dias. E Deus é muito justo, que Ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. Mas a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Ele é muito justo. E eu quero te dizer que Jesus é a verdade, a vida, o caminho. Isso, Jesus é a verdade, irmão. E quem já foi livre pela verdade nunca mais será preso pela mentira. Escuta isso no teu espírito. Aquele que foi livre pela verdade, ele nunca mais será preso pela mentira. Porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Eu quero dizer que há uma palavra liberada nesse ambiente desde o momento que começou. Há uma palavra de verdade, onde não é um fato, a verdade é uma pessoa que anda, que caminha e que quer ter relacionamento com você. Só que Jesus, ele só faz aquilo que o homem deixa ele fazer. Porque Jesus é educado. O Espírito Santo é uma pessoa educada, que ela só entra se for convidada, ela só faz se você deixar fazer. Quantos estão comigo? Fala amém. Eu quero te dizer que hoje você corre um grande risco de você nunca mais ser a mesma pessoa. Eu quero te dizer que você corre um gigantesco risco de amanhã você acordar e não fazer algumas coisas que para você tinha muito prazer em fazer. E talvez amanhã você acorde e comece a fazer coisas que você nem pensava em fazer. Porque há um espírito de vida liberado nesse lugar. Há um espírito de dedicação no teu coração. E isso o homem não pode produzir, não consegue produzir. Isso não é produzido por canções, por gestos. Isso só pode vir do Senhor. É um amor que nos constrange. Eu quero te dizer que quando Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, nós ainda não existíamos. E não havia ainda cometido pecado. Isso fala de um amor que perdoou antes de nós errarmos. Ninguém aqui tem mais de 2000 anos, né? Então todos que vieram, que nasceram depois de Jesus, foram alcançados por um amor, por uma graça, que não estava buscando interesses, não estava pedindo nada em troca. Ele apenas abriu os braços e falou: ei, eu perdoo por tudo que vocês ainda vão fazer. Cara, Jesus era uma pessoa que ele estava ali com febre, os pulmões estavam já quase estourando, coroa de espinhos, cravos, chicotadas, cuspidas, e ele ainda olha e fala: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. João 5:25 está escrito que
Vai chegar a hora, e a hora é essa, que apenas os mortos ouvirão a voz do Senhor. Isso fala de pessoas que elas não se ofendem. Fala de pessoas que olham para as outras pessoas e elas amam aquelas pessoas. Porque a Bíblia diz que se você diz que ama a Deus e não ama o teu irmão, é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então todos aqueles que praticam a mentira se tornam filhos do diabo, sem ter nascido dele. Gente, e a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é o amor. Então amor para nós não pode ser um sentimento onde eu vou barganhar com alguém. Olha, eu te amo, então eu preciso que você me ama. Não, nós já fomos amados primeiro. Fala, eu já fui amado. Irmão, fala assim, eu já fui amado. Olha para o teu irmão e fala assim, eu te amo. E se você não me amar, eu vou continuar te amando, porque Jesus já me amou, Ele me amou primeiro, e não importa, eu vou te amar. Ô irmãos, eu prometo que eu estou tentando me comportar aqui, estou tentando ficar quietinho. Abre a sua Bíblia aí em 1 Reis, para a gente começar a fundamentar tudo isso que a gente está falando e fazendo nesse lugar. 1 Reis, ou 1 Reis, como queiram. O livro de 1 Reis está escrito assim, no capítulo 3, a partir do versículo 24. Disse mais o rei, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma, e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho, e disse, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem teu, nem meu seja, divide-o. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Pai, vem e revela nosso coração, Pai. Vem e revela nosso espírito, nosso coração, aquilo que o Senhor tem sonhado para nós essa noite, Espírito Santo. Pai, despeja da tua eternidade nesse ponto exato, Pai, nesse dia. Clamamos a Ti, Jesus, vem e fala conosco. Alma, te damos um comando, fique aquieta. Aquieta-te dentro de mim, alma. Espírito, você tem liberdade para clamar mais alto, e mais alto, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Essa história aconteceu com o rei Salomão. Duas mulheres moravam numa mesma casa, e uma teve um filho, e 3 dias depois a outra também teve um filho. E elas estavam dormindo, quando uma deitou sobre a criança e a matou. Só que a que tinha matado o menino, ela pega o filho vivo da sua amiga, e troca, e põe do lado dela, e põe o filho morto do lado da que tinha o filho vivo. E aí elas levantam de manhã e começam a brigar, a discutir, olha, mas meu filho é vivo, não, meu filho é esse, meu filho é aquele, o meu é vivo, não, o meu é morto, o seu que é morto. E aí elas pegam o menino vivo, as duas vão diante do rei, e chega, ó rei, aconteceu isso, estávamos dormindo, tivemos filhos na mesma casa, só que uma dormiu sobre a outra e ela está dizendo que o filho é dela, mas eu digo que esse filho é meu, o que morreu é dela. E Salomão então olha e fala assim, é o seguinte, traz uma espada para mim.
traz uma espada. E eles trouxeram uma espada para o rei Salomão, e Salomão fala assim, vamos o seguinte, vamos cortar o menino no meio, e vamos dar uma metade para cada uma. Nesse exato momento, a mãe verdadeira, ela se revela. E fala, não, eu prefiro o meu filho vivo com ela do que ele morto. Meus queridos, eu quero te dizer, eu quero que você receba isso no teu espírito, que quando Salomão fala, traz a espada na Bíblia representa a palavra de Deus. Então quando ele fala, traz a palavra vem para revelar os verdadeiros. Então a palavra de Deus nesses tempos, ela está vindo para revelar quem são os verdadeiros pais, quem são os verdadeiros que amam pessoas, que não estão aprisionando pessoas em sistemas, em religiosidade, em doutrinas humanas, pagãs, onde as pessoas elas são massacradas, são extorquidas, em nome de Deus ainda, onde brigam mais pelo tamanho do cabelo do que buscar alguém que está perdido na rua. É tudo com ordem e decência, sim, mas uma conferência para falar de doutrinas humanas, irmãos, isso não faz sentido algum. Não faz sentido algum juntar 2, 3 mil pessoas dentro de um lugar e ficar decidindo se a calça é comprida, se é saia, se é com batom ou se é sem batom. É tudo com ordem e decência, meu querido. Não se trata do tamanho, se trata da ordem e da decência. Então a palavra do Senhor, ela vem para trazer, para revelar os verdadeiros, as verdadeiras intenções, o verdadeiro propósito. Eu quero te dizer nessa noite que a palavra do Senhor está vindo sobre esse lugar, sobre a tua vida, para revelar o teu coração ao Senhor. Ah, pastor, eu estou passando no deserto, Ele está revelando o teu coração. Ah, está tudo bem na minha vida, Ele está revelando o teu coração. Porque a palavra ela vem, e ela faz divisão entre juntas e medulas, entre o que é do homem e o que é de Deus, entre o que é da carne e o que é do Espírito. E eu quero dizer que nos próximos dias você vai ter que começar a viver aquilo que o Espírito quer para você. Sabe por quê? Porque a carne tem te trazido a lugares de horror na sua vida. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória do Senhor. Mas aí vem um homem. Deus olha para Jesus e fala, filho, só tem um jeito de resgatar toda a humanidade. E aí Jesus fala, pai, eu vou. Aí Jesus olha e fala assim, mas está vendo aquelas pessoas lá? São por elas que você vai morrer. Às vezes, irmão, a gente se esquece que Jesus morreu por Judas, Hitler. A diferença está nas opções que foram tomadas, nas decisões que foram tomadas pelas pessoas. Às vezes as pessoas pecam e falam, eu não vou mais na igreja, eu não vou fazer mais isso, não quero mais saber do Senhor, porque eu estou em pecado mesmo. Ei, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, Jesus sofreu tudo que Ele sofreu, que teve pessoas que morreram vendo o filme A Paixão de Cristo. Agora imagina ao vivo, aquele negócio funcionando mesmo, na carne de Jesus, a dor de Jesus, e Ele sem expressar, sem Ele tentar fugir da dor, gritando. Sabe por que Ele fez isso? Por amor a nós e para perdoar os pecados. E Ele falou, ninguém toma a minha vida, eu dou a minha vida. Isso fala de um amor, querido. Mas só que Jesus, Ele está o tempo todo nos provando, o tempo todo revelando o nosso coração, o tempo todo nos balizando, o tempo todo nos direcionando aquilo que Ele quer para a nossa vida. E isso não se dá de quarta a domingo numa igreja. A Bíblia diz em Atos que eles partiam o pão, a palavra, de casa em casa, mas eles se fortaleciam no templo. Sabe por quê? Porque aqui dentro eu tenho que conviver com as diferenças de todo mundo. Só que as diferenças que nós temos não podem causar indiferença entre nós. Somos diferentes, mas as nossas diferenças não podem causar indiferença. Eu não posso entrar num lugar onde eu digo que adoro a Deus e eu não falo com meu irmão. Não existe isso em lugar nenhum. Esse evangelho é anátema. Seja anátema quem fala desse evangelho. Quando Jesus nos perdoa, Ele nos pega e põe no mesmo lugar que antes nós estávamos nele. Ele não fala, agora você fica aí no canto aí que você é vacilão mesmo, então fica aí, não quero saber de você não. É você aí e eu aqui. Jesus, Ele está o tempo todo nos puxando para perto.
O tempo todo Ele está nos convidando a viver uma vida com Ele. E quando uma vida com Jesus não se trata de ter uma carteirinha de uma igreja, gente. Se trata de sentar na mesa com Jesus, de se relacionar com Deus Todo-Poderoso. Ah, pastor, isso quer dizer que os meus problemas acabaram? Não, na verdade os seus problemas vão aumentar. Prega-se o pare de sofrer, ei, não pode tirar o sofrimento da igreja. Tem pessoas que vêm na igreja e elas ficam ali, sol, chuva, canivete caindo, tiro comendo. Ela está na igreja, ela está cultuando ao Senhor. Aí ela consegue a bênção que ela estava precisando. Nunca mais ela põe os pés. Sabe por quê? Porque são pessoas que buscam apenas as mãos de Jesus. É desse jeito, irmão, que funciona. Porque porque está sendo alimentado de um evangelho raso, de um evangelho que não tem profundidade, onde o tempo todo é pare de sofrer, enquanto Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento que Ele teve, irmãos. Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ah, pastor, eu estou tendo aflições na minha vida, parabéns. Bem-vindo ao evangelho verdadeiro. Ah, eles estão me caluniando, bem-vindo ao evangelho verdadeiro. Estão falando mal de mim, bem-vindo ao evangelho verdadeiro. Pastor, eu estou passando a prova, estou passando aquela prova, não sei o que lá. Bem-vindo ao evangelho verdadeiro. Só que Jesus falou assim, tem de bom ânimo. Ou seja, continue, ande um pouco mais, porque eu venci o mundo. E nós estamos ligados nele, então se ele venceu, nós já vencemos, porque a Bíblia diz que sobre todas essas coisas. Irmão, eu vou te dar 5 segundos para você pensar em tudo que você está passando na tua vida. Pensa em tudo que você está passando. Sobre todas estas coisas, Ele já te fez mais do que vencedor. Sabe por que nós passamos por isso? Porque quando chega alguma coisa de bênção em nossas vidas, aquilo não toma o nosso coração. Você não fica refém daquelas dádivas, daqueles benefícios. A pastora falou sobre dinheiro. Não foi porque alguns corromperam esse assunto dentro das igrejas que nós vamos deixar de falar o que é verdadeiro. Contribua segundo o coração, segundo o que foi proposto no coração. Não por pesar, por constrangimento. E nem trazendo para você trazer, traga aqui R$100 que Deus vai te dar 1.000, mentira do diabo, irmão, vai não. Você só pode ofertar, você só pode dar aquilo que você já recebeu. Ninguém pode dar aquilo que não tem, ou alguém consegue dar alguma coisa que não tem. Então é um evangelho mentiroso, é o falso evangelho, falsos mestres, falsos profetas, que estão enganando as pessoas, dizendo, traz para você receber, enquanto na verdade eu só estou levando glórias a Deus, porque Ele já me deu. Mas na verdade também existem muitos gananciosos, e aí eles trabalham, os mercenários trabalham na ganância, porque espera aí, ele está dizendo, ele está lendo na Bíblia, que se eu levar 1.000 eu vou ganhar 100.000, a ganância entra no coração e a pessoa leva 1.000 e depois fica frustrada. Com Jesus, com Deus, vai brigar com Deus ainda. Eu fui fiel, eu fiz, eu falei assim, caraca, mas eu não falei para você fazer isso. Foi Ele que falou. E aí nós vivemos um evangelho frustrados, onde nós jogamos moedas para trás e falamos, agora é uma fonte de desejo, eu quero esse desejo, esse desejo, esse desejo e esse desejo. E ai de Deus se Ele não fizer para nós, irmãos. Ai de Deus se Ele não fizer. Você é da igreja. Não quero mais esse Jesus, é mentira. Jesus não morreu por coisas, querido. Jesus morreu por essa pessoa linda que está perto de você aí. E tudo que Ele permite que nós tenhamos, sabe para que é? Para que a gente cumpra um propósito nele. A casa que você tem é para cumprir um propósito. O carro que você tem é para cumprir um propósito. O dinheiro que você tem é para cumprir um propósito. A saúde que você tem é para cumprir um propósito. O casamento que você tem é para cumprir um propósito. É tudo para cumprir o propósito dele. E o propósito de Deus vai ser cumprido na sua vida, você chorando ou não. Então, já que vai ser cumprido, vamos fazer sorrindo, é melhor. Vamos curtir a vibe. Está doendo? Curte a vibe. Está legal? Curte a vibe. Entra nesse lugar em Deus, querido.
Eu não estou falando de ser super-homens e super-mulheres, não. Eu estou dizendo que, fala assim, peraí, é um tempo, e isso vai passar, porque a Bíblia diz que há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo, então isso vai passar, querido. Quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, machucou? Antes de casar, sara. E realmente sarava. Só que nós precisamos de um reabibliamento na igreja. Antes do avivamento, nós precisamos ter um arrependimento baseado num reabibliamento. O que é isso, pastor? Para a língua estranha? Não. Nós temos que voltar para aquilo que o Senhor falou e disse, não só apenas que Ele falou. Porque o diabo chegou e falou para Jesus muitas coisas que Deus só falou. Olha, está escrito que se você pular daqui, Ele envia anjos ao teu respeito. Ele falou o que Deus falou, mas não falou o que Deus disse. Aí Jesus fala, está escrito, ou seja, Deus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou passar naquele beco escuro, porque o Senhor é comigo. Não passa não, bobo. Se tem como passar para outro lugar, passa no claro. Você vai tomar na cara lá e vai falar, Deus não me guardou. Não era para você passar lá, era para você passar no lugar claro. Irmão, mas só tem aquele lugar para passar, não tem jeito, você tem que passar ali, não tem como. Senhor, aí sim, aí entra a palavra do Senhor. O Senhor sabe que ali é perigoso e não tem como eu passar em outro lugar. Envia os teus anjos para mim, por favor, me guarda. Nós precisamos de um reabibliamento, ou seja, nós temos que voltar para as Escrituras, ainda e sempre será, tudo fundamentado no que Deus deixou para nós. Paulo fala que o Evangelho de Jesus é poder, e poder de Deus. Se eu perguntar para de repente aqui, eu não quero que você levante a mão nem se manifeste, por favor, mas dá vontade de se manifestar, quando a gente fala que não é para se manifestar. Perguntar quem cortou o cabelo de Sansão, de repente muitos vão falar, Dalila, e vai falar língua estranha. Gente, não foi Dalila, foi um filisteu. Quantas voltas foram dadas em volta do muro de Jericó, para que o muro de Jericó caísse? Não foram 7, foram 13 voltas. E aí, de repente você já fez, porque eu já fiz a campanha de 7 voltas na igreja, chorando e gritando, e no final eu dei um brado de vitória e as muralhas da minha vida não caíram, porque ficou faltando 6 voltas. Nós falamos que o galo cantou 3 vezes, sendo que está escrito, antes que o galo cante, Pedro, você me negará 3 vezes. Pastor, mas isso não muda nada. Muda sim, muda o seu entendimento. A Bíblia fala de um povo que eles recebiam a palavra, mas eles chegavam em casa e eles iam conferir, para ver se aquilo ali realmente era o que Paulo estava falando, estava nas Escrituras. E eu quero dizer para você, eu te aconselho, eu te encorajo a fazer isso. Busque na palavra, tudo que você ouvir, vai na palavra. Não seja um cético que não recebe. A Bíblia diz que eles recebiam a palavra com muito fervor, mas eles iam conferir para ver se realmente aquilo ali era verdade. Então toda vez que você ouvir alguém ministrando, vai nas Escrituras depois, recebe, irmão, pula, fica doido, mas chega em casa, vai folhear para realmente se foi aquilo ali, ou se estão tentando enganar vocês. Eu não creio numa igreja alienada que pula, roda, flutua, levita. A gente gosta disso tudo, mas eu não acredito numa igreja que faz tudo isso, sai daquela porta e não entendeu nada. Às vezes você vem para o culto, eu nem tive uma oferta. Meu querido, você é a oferta viva. Se você não for a oferta viva, o sacrifício vivo, não adianta trazer uma oferta morta. Você é a oferta viva, você é o sacrifício vivo. Eu não tinha nenhum valor para trazer. Ei, querido, eu não estou falando de preço, nós estamos falando de um valor, e o valor é você. Não adianta, a Bíblia fala que nós temos que apresentar ao Senhor com o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, se você não é um sacrifício vivo, santo e agradável, você está trazendo oferta morta, pode devolver. Nós temos que voltar para as Escrituras e entender, para aplicar corretamente aquilo que Deus está falando e continuar a ouvir o que Deus está falando. Talvez o que Deus falou para você há 10 anos atrás foi para aquele tempo, irmão. Há 20 anos atrás foi para aquele tempo. Tudo que Deus começa, Ele tem um começo e um fim, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e fim. Ele falou, Noé, entra na arca, constrói a arca e entra na arca. Passou-se um período, Deus fala agora com Noé, Noé, sai da arca. No deserto Deus falou, não guarda o pão. Quem viu aí a novela, viu lá isso aí, né, nos mandamentos. Não guarde o pão. Caiu o maná do céu, caiu o pão, Deus falou, não guarda o pão. Eles guardavam e no outro dia o pão estava todo cheio de bolor, embolado.
Só que depois Jesus, lá no deserto também, ele multiplica pães e peixe e fala, guarde o pão, guarde para que nada se perca. Ei, Deus não muda, mas Ele se move. Deixa eu te explicar isso. Você acordou com aquela vontade de ir lá na loja, as mulheres, lá naquela loja comprar uma bolsa, uma sandália, sei lá. Uma sandália preta, que você viu, aquela sandália preta. Aí você sai de casa, aí você está no meio do caminho, você está se movendo. Aí quando chega lá, você fala, não, vou comprar a branca. Você se moveu e mudou. Mas quando você sai, vou comprar a sandália preta. Aí você se move, quando você chega, você compra a preta. Você se moveu, mas você não mudou, amém? Então Deus, Ele se move, mas Ele não muda. Hoje nós estamos com roupas mais agasalhadas, por quê? Porque mudou a estação, mudou o clima. Irmão, de repente você está com a roupa de 2000, da roupa de 1999, na roupa de 2018, já mudou, 2019, segundo semestre. Você está agarrado naquele negócio lá de janeiro de 2018. Eu quero te dizer que o que aconteceu ontem já passou. As palavras, a unção, o poder que você recebeu até ontem, foram suficientes para até ontem. Mas hoje você precisa de renovar isso aí, entender o que o Senhor quer para isso aí. A Bíblia diz que o sacerdote, todos os dias, eles tiravam a cinza e colocavam a lenha nova, para que o fogo não se apagasse. O fogo que acendia era Deus, mas a lenha quem tinha que trocar todos os dias era o sacerdote. Isso quer dizer que se você quer um fogo de Deus na sua vida todos os dias, o fogo é Ele que acende, mas a lenha é você que tem que colocar. Abra aí rapidinho Mateus 17. Estou encerrando. Mateus 17. Quero que você leia comigo. Mateus 17, 24 está escrito assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os impostos ou as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga imposto ou as dracmas? Disse Pedro: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, olha só, Jesus antecipou. Quem antecipa anda na frente. Quando Pedro entra na casa revoltado para falar um monte de coisa, sabe o que Jesus fala? Espera, calma, não é do seu jeito, eu já sei, vou te falar o que você tem que fazer. E quantas vezes a gente já passa por alguma coisa, aí até para orar a gente já entra assim, eu determino, irmão, a gente não determina nada não. A gente não determina nada. É tudo do jeito dele, no tempo dele, se ele quiser fazer. Sabe para que serve a fé? A fé não é para você falar assim, eu quero. É para falar o que o Senhor quer. A fé verdadeira é para se relacionar com Deus e não ganhar coisas. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé. Mas agora vamos fazer uma doideira aqui. Aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé. Deus é um Deus onipresente que está em todos os lugares, então Ele está próximo de nós, amém? Quem compreende isso? Amém? Deus é onipresente, então Ele está em todos os lugares. Então Ele está aí agora do seu lado. E do meu lado também. E do seu lado também. Como nós vamos se aproximar de alguém que está próximo? Pensa um pouquinho. Como que eu vou me aproximar de alguém que já está próximo? Eu tenho que ter fé para se aproximar. Eu tenho que ter fé para parecer com Ele. Não é aquilo que você está fazendo, é aquilo que você está se tornando. A Bíblia diz que nós temos que ser cartas vivas, lida por todos. Não na nova aliança, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Durante muito tempo houve-se um embate se devemos ler a Bíblia sentado ou em pé, irmão. Nós devemos ler a Bíblia. Isso é fato. Se é sentado ou em pé, não interessa. O interessa é aquilo que você lê, você vai meditar, você vai guardar, você vai praticar, para não pecar contra Deus, porque escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. E Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. A gente não erra por falta de conhecimento. A gente não erra por falta de capacidade. A gente não erra porque a gente não ora. A gente não erra porque não vai à igreja. A gente erra porque falta conhecer as Escrituras.
escrituras, porque o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. É necessário conhecer aquilo que Jesus falou para você. Você tem que saber quem é você. Ei, você não é um pobrezinho coitado. Você não é, não, você não é isso. Você é maior que isso. Você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso. Eu fui rejeitado, Deus chamou primeiro. Eu fui ferido, Ele morreu por você. Eu fui abandonado, até Deus na cruz abandonou Jesus. Pastor! Final dos livros de Mateus, Lucas e Marcos fala que Jesus fala assim: Deus, por que me abandonastes? Uau! Está escrito, depois você vai lá pesquisar para ver se eu não estou falando besteira para você. Vai lá e pesquisa assim no Google. Jesus disse, por que me abandonastes? Aí vai aparecer para você o versículo, você vai ler e vai assim, o pastor falou a verdade. Ou senão você vai chegar aqui, pastor, olha, me chama no cantinho ali, pastor, você falou, mas não está na Bíblia não. Tem gente que vai ver isso aí e vai ligar para mim. Você é doido. Único momento na eternidade, em toda a eternidade, tudo, em tudo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não foram um, ou não eram um. Porque a Bíblia diz que na cruz Jesus levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todo o castigo e todo o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. Jesus, ele no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Quando nós lemos isso, nós pensamos que Jesus estava com medo das chicotadas, que ele estava com medo dos pregos, que ele estava com medo da coroa de espinho, que ele estava com medo porque ele ia ser abandonado pelos discípulos, os próprios discípulos. Ei, Jesus, ele teve um déjà vu, sabe o que aconteceu? Ele viu na cruz, ele lembrou o que ele iria passar, e por um momento na vida dele, ele e o Pai não seriam um, ele e o Pai dele, ele ia olhar para o céu e não ia ver a face do Pai dele, por causa de você, e por causa de mim, por causa dessa pessoa que está do seu lado, e muitas vezes nós não gostamos dessa pessoa, ei, mas Deus continua amando ela, não é porque você não gosta que Ele deixou de amar, e talvez nós estamos odiando pessoas que Deus ama, talvez não, é fato. Então Jesus não teve medo de coisas, Ele teve medo de perder a presença, e esse tem que ser o nosso medo todos os dias, de ficar longe da presença do Senhor, porque Ele fala assim, gente, todos os evangelhos, quando Jesus está falando alguma coisa e fazendo alguma coisa, Ele fala assim, Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele levanta os alimentos e fala, Pai, te dou graças. Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele fala, Pai, eu sei que o Senhor me ouve. E Ele chama Deus de Pai o tempo todo. Só que um momento na eternidade, Jesus ia olhar e ia ver o Pai dele de costas, porque Deus não ia suportar ver sobre o Filho dele todos os nossos pecados. Depois você lê lá, tá, irmão? Todos os nossos pecados, todas essas coisinhas, esses mimimi que nós temos, tudo isso, todas essas porcarias que fazem parte da nossa vida e que nós lutamos todos os dias para lutar contra isso e falar, Jesus, me ajuda. Jesus estava tudo com isso na cruz. Aí Ele olha e fala, na cruz, Deus. Ele não chama de Pai. Toda a vida de Jesus, Ele sempre falou, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Na cruz Ele olha para o céu e fala, Deus, por que me desamparaste? Sabe qual que tem que ser o nosso medo? Não é porque eu não tenho oportunidade na igreja. Não é porque eu não consegui aquela bênção. Não é porque não deu certo aquilo. Não é porque não deu certo aquilo. Não é porque eu não consegui isso. Porque eu perdi o emprego. Por causa disso, por causa daquilo. Nosso medo diário tem que ser o que Davi tinha. Davi já tinha entendido. Eu posso perder tudo, mas não retires de mim a tua presença, Senhor. O que te sustenta não são os seus conhecimentos, seus títulos. Não sou contra o estudo, irmão, tem que estudar mesmo, a gente gosta de estudar. Mas o que nos sustenta são as marcas de Cristo, as cicatrizes de Cristo. E Deus tem as maneiras de tratar com cada um. Em Mateus 17, 24, então Pedro entra e fala assim, vai entrar para falar, Jesus, ele se antecipa. Entrando em casa, Jesus lhes antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra, os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, fala, vai ao mar.
Cara, quando Jesus falou assim, Pedro, vai ao mar, Pedro encheu o peito e falou assim, agora é comigo. Não, Senhor, eu vou ao mar, beleza, agora é comigo, sabe por quê? Pedro era pescador profissional. Estudiosos dizem que Pedro era o empresário do ramo de pescaria da época. Ele era o líder dos pescadores daquela vila. Ele era empresário lá na vila. Então quando Jesus fala assim, Pedro, vai ao mar. Então muitas vezes Jesus fala algumas coisas para nós, a gente, isso aí eu domino, isso aí é comigo, isso aí eu sei fazer, pode deixar que eu faço. Aí Jesus fala assim, lança o anzol. Gente, bateu um negócio em Pedro difícil, estranho. Porque quando Pedro olha e fala assim, anzol, Senhor, anzol. Eu sou pescador de rede. Eu sou pescador de pegar centenas de peixes, grandes peixes que eu pesco em mares profundos. O senhor está de brincadeira comigo. Aí Jesus vai e lança o anzol. Sabe o que isso fala? Isso fala que Pedro de repente pegou a varinha dele. Aquele cara que pescava com rede, gente, que era um empresário, que era um dos melhores pescadores da região. Imagina Pedro passando na aldeia com a varinha. Tem nem uma varinha, né? Pedro passando ali com a varinha. Eles perguntam, não é Pedro? Você vai fazer o quê? Ele, vou pescar. As pessoas rindo dele. Ué, caiu de nível? Cara, de repente, algumas pessoas olham para você e falam assim, depois você foi para a igreja, você caiu de nível, hein, irmão? Ó, você está ruim, hein? Aquela churrascada que tinha na tua casa todos os dias, zerou, hein? Rapaz, você estava com um carrão, de repente você está andando a pé. Irmão, você estava lá com um iPhone X, não sei o que, das quantas, agora você nem tem celular. Cara, depois você foi para a igreja, o negócio caiu, está ruim, hein? Eu imagino Pedro passando com a varinha dele, irmão. E as pessoas, olha lá, depois começou a seguir esse tal de Jesus, ficou doido. Pescava aí, era um empresário, o cara era aí, o top aí, o cara liderava todo mundo. Quantos pescadores Pedro não ensinou, quantas famílias eram sustentadas pela experiência de Pedro, querido. E Jesus fala, vai lá e pesca de vara, Pedro. Sabe por quê? Algumas coisas dentro de Pedro tinham que se acalmar. Alguns sentimentos, alguns desejos dentro de Pedro tinham que ser estabilizados, irmão. Então, de repente, Deus está te pegando, está mandando você para o mar, mas fala assim, você vai pescar de vara, de anzol, querido. Vai ser do seu jeito, não, vai ser do jeito que eu quero. Então aguenta um pouquinho, irmão. Pega a varinha lá, pega o anzol, dá uma cavada na terra, mete a mão lá na minhoca lá, põe no anzol e joga. Só eu não pesco. Mas quem pesca sabe. Irmão, ele jogou a vara lá e o peixe veio? Como é que pesca, irmão? Você joga a vara e tem que ter e silêncio. Muitas vezes você vai ter que ir para o seu quarto e só ouvir o Senhor, vai ter que falar nada, pedir nada, falar nada. Vai ter que ficar lá só esperando o Senhor falar. Aterrorizado, terrivelmente aterrorizado, porque nada aconteceu. Você não viu um anjo passar, você não viu uma luz brilhar, você não viu fogo, não aconteceu nada com você, você nem sentiu um arrepio. Mas Ele está. Sabe por que Ele está? Porque Deus não é um ser que a gente sente, Deus não é a pessoa que a gente sente, Deus a gente sabe que Ele está. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas espera que aconteça. Então a fé ela não sente, eu estou sentindo que vai acontecer. Não, a fé sabe, é igual mãe. Mãe não sente, mãe sabe que o filho vai cair. Olha, eu vou lá pegar meu filho que vai cair. Quando chega lá o filho está caído. É um negócio que o Espírito Santo testifica na mulher. Conferências de mulheres estão vindo, acho que vocês vão entender algumas coisas disso aí. Então Jesus fala, Pedro, vai pescar mais de vara, vai fazer do meu jeito. Talvez até hoje você fez do seu jeitinho, irmão. E estava até dando certo, estava até legal, estava dando resultado, estava legal. Mas de repente hoje o Senhor está tirando de você algumas habilidades, falando, agora faz do meu jeito. Só que quando você passar para fazer do meu jeito, você vai ter que aguentar as pessoas rindo de você. Vai ter que suportar. Mas Pedro suportou aquilo. Mas a Bíblia diz que ele pegou um peixe, e dentro do peixe tinha uma moeda de ouro. Irmão, quantas vezes Pedro pescou na vida dele, quantos peixes Pedro pescou, mas nunca ele pescou um peixe que tinha uma moeda de ouro dentro dele. Mas no dia que Jesus falou assim, vai lá e pesca do meu jeito, ele pescou um peixe, mas dentro de um peixe tinha aquilo que ele precisava. Isso fala que nós temos que ter paciência, nós temos que descansar no Senhor. Cara, mas como descansar no Senhor no meio de tudo isso? Ei,
Aquilo que Deus te falou na luz não pode se apagar por causa das trevas, querido. Deus te falou na luz que vai acontecer, espera. Ah, mas está tudo trevas, espera. Ele é o rei da luz, Ele é o pai das luzes, Yeshua. Então, de repente, algumas pessoas vão ter que largar a rede, pegar um anzolzinho e ficar sentado esperando o peixe vir. Mas quando vier, vai ter uma moeda de ouro, irmão. Quem crê nisso? Quem está disposto a largar a rede? Oh, meu Deus do céu, estão cantando tanto aí, vai pegar a rede, eu estou falando para largar a rede hoje. Oh, meu Deus. Amém. Para a gente encerrar, eu quero que você abra em João. Caiu meu tablet. João 12. Aqui eu quero falar muito ao teu espírito, querido. Eu quero fundamentar tudo que nós falamos aqui nesse lugar. João 12, 4 a 6, estava escrito assim. Então, o 3, João 12, 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com os pés, com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, do perfume. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que ele tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que dali se lançavam. Querido, Simão, o leproso, a Bíblia diz que ele chamou Jesus: entra na minha casa, vamos comer comigo. Até então, provavelmente ele tinha sido curado da lepra, porque ninguém podia comer com o leproso. Então Simão chama Jesus, vai comer com ele. Ele chega na casa e senta à mesa. Só que aí entra uma mulher, representando a igreja, eu e você, com um perfume muito caro, de muito valor. Ela quebra o vaso, pega o perfume e começa a ungir os pés de Jesus, passar nos pés de Jesus. Só que foi tão forte aquilo para ela, tinha tanta relevância aquilo para aquela mulher, que ela começa a chorar, e o perfume ele se misturou com as lágrimas que ela estava derramando aos pés de Jesus. E ela pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. Querido, eu quero te dizer que não adianta você falar: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Se você fala para Jesus: agora você entrou na minha casa, fica sentadinho aí no sofá e não mexe nada. Fica aí quietinho, Jesus, no cantinho. Não mexe em nada, menino. Foi isso que Simão fez. Chamou Jesus, colocou ele na mesa. Só que uma mulher entra, pecadora. Isso fala de eu e você, irmão. Está falando de mim, está falando de você. E ela começa a ungir os pés de Jesus, ela começa a chorar, querido. Lágrimas revelam um sentimento que está dentro de nós, é algo que é materializado. Lágrimas fala de dores, fala de alegria, fala de um estado nervoso que você está, porque o nervo ele libera, faz liberar a água, a lágrima nos nossos olhos. Isso fala de uma tensão de repente que você está vivendo, de algo que você está passando que é muito forte e você não aguenta e começa a chorar. Ou às vezes você chora porque está alegre. Então aquela mulher derramou sobre Jesus os pés dele, quando ela estava chorando e as lágrimas estavam molhando os pés de Jesus, ela estava falando: Jesus, todos os meus sentimentos, todas as minhas alegrias, todas as minhas tristezas, todas as minhas dores, todas as minhas preocupações, toda a minha estabilidade emocional, toda a minha instabilidade sentimental, eu coloco aos teus pés. E pés fala de destino, fala de onde a pessoa veio, para onde a pessoa vai. Ela estava falando: Jesus, eu coloco toda a minha vida, todos os meus desejos aos teus pés. A partir de agora, eu quero ir para onde o Senhor estiver apontando que eu devo ir. Então ela estava colocando a vida dela aos pés de Jesus e falando: Jesus, dá destino para mim. Para onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que chegar? A minha vida agora, ela é destinada, ela é guiada pelos teus pés, Senhor. Por isso que Jesus fala: ela está me ungindo para a minha morte. Lembra que os pés de Jesus foram furados na cruz? Ali estavam as lágrimas daquela mulher. Ah, querido, não importa quantas vezes você chorou. O problema é qual pé que você está chorando. Não importa onde você está chorando. O que importa é com quem você está chorando.
Continua chorando, irmão, sim, sim. Que seja de alegria, que seja de dor, que seja de tristeza. O problema é o pé que você está chorando. Em que lugar você está chorando? Se você está chorando nas redes sociais, eu só lamento para você. Eu só lamento por você. Porque as suas mazelas vão atrair nada mais, nada menos do que moscas. Que vão só ficar lambendo aquelas feridas, aquela dor sua. De repente até te chama no privado e fica, é assim mesmo, né, amiga? É assim mesmo. Não, não é assim mesmo não, irmão. Vai chorar no pé de Jesus. Entra nesse lugar. Agora eu quero te falar uma coisa muito interessante. Elas choravam, ungiam os pés de Jesus com suas lágrimas, colocando a sua vida aos pés do Senhor. E ela pega os cabelos dela e começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Querido e querida, a mulher judia, ela não podia soltar os cabelos em público. Era desonroso, porque a mulher só podia soltar os seus cabelos dentro de 4 paredes com o seu marido, em um momento de intimidade. Sabe o que ela estava dizendo? Não importa os homens, o sistema que passou pela minha vida, agora a minha intimidade está contigo, Senhor. Ela estava se expondo. Por isso que Simão Pedro fala assim, se ele fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher. Ela era uma prostituta. O bálsamo, as prostitutas, o perfume, elas usavam para se lavar, para se limparem. Só que um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariote, que ia trair Jesus, falou, que desperdício, poderia vender e dar aos pobres. Irmão, aquilo que tem que entregar para Jesus não pode dar para os pobres. Aquilo que é dos pobres são dos pobres, mas aquilo que é de Jesus é de Jesus. Aí Judas fala que desperdício, poderia vender. Na verdade ele só estava falando aquilo ali porque ele era ladrão. As pessoas ofertavam e ele metia a mão e roubava. Tanto é que ele comprou um templo, um terreno depois, de dinheiro de propina, de extorsão lá dos religiosos. Só que lá depois, não precisa abrir, em Mateus 26, 49, depois você abre, Mateus 26, 49. A Bíblia diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras, aí Judas vem e dá um beijo no rosto de Jesus. E aquele beijo estava denunciando para eles, olha, esse homem aqui é quem vocês querem. Sabe por que Sabe por que Judas beijou o rosto de Jesus? Sabe por que Judas traiu Jesus com um beijo no rosto? Quem não entende o prostrar aos pés não pode beijar o rosto de Jesus. Irmão, não busque a face de Jesus se você não buscar os pés dele primeiro. Não busque as mãos de Jesus nem a face de Jesus, porque está escrito que na face dele os olhos dele são como chamas de fogo. De repente você pode ser consumido. Busque os pés. Busque os pés de Jesus, querido. Porque quem não busca os pés beija o rosto para trair. Ele traiu com beijo no rosto porque ele não tinha entendido prostrar-se aos pés. Não queira a face de Jesus se você não entendeu os pés dele. Não queira as faces de Jesus, a face de Jesus, se você não entender o destino que Ele tem para a tua vida, você vai se frustrar. Você vai trair Jesus por algumas moedas de prata, por algumas bênçãos, ou porque não alcançou nenhuma bênção. Mas se você prostrar aos pés, nada mais importa. E tudo que tiver de vir, vai virar para a tua vida. E tudo que tiver que sair, vai sair da tua vida. Mas em todo tempo, a presença permanece. Fique de pé, querido. Feche os teus olhos um pouquinho, querido. Espírito Santo. Ah, querido, está um ambiente gostoso da presença do Senhor. Eu quero dizer que se você tem chorado em lugares errados, chore aos pés do Senhor. Libera a tua alma, querido, libera o teu espírito, Ele está aqui. Você não está chorando diante de homens. Ei, quebra o teu vaso hoje.
Quebra o que é mais de valioso na tua vida. Eu não estou falando de trazer dinheiro aqui na frente, eu estou falando de você se quebrar na mão dEle, aos pés dEle, fazer esse lugar ser cheio da fragrância do perfume de Jesus. Entre nesse lugar, querido. Você não pode sair daqui e continuar vivendo do mesmo jeito, mas as suas atitudes que vão definir isso. Então quebra, querido. Então quebra. Quebra o meu vaso. Nós quebramos o vaso aqui, Senhor. Entre nesse lugar. Ei, sozinho você não consegue.